Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022. Olá, internauta, você está acompanhando o videocast O Poder do Voto. Nós estamos aqui com o deputado estadual Ismael Crispim, ele é vice-líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos bater um papo com o parlamentar para saber das suas propostas, fazer uma análise desses últimos 4 anos em que ele está ainda na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Olá, Lúcio, tudo bem? Bem, boa tarde. Boa tarde, deputado. Prazer ter o senhor aqui. Bom, acho que antes de tudo, deputado, é necessário fazer uma explanação. Pelo menos, eu sei que o senhor foi muito atuante enquanto parlamentar, mas pelo menos pontue ali as principais ações que nortearam o seu mandato aí nesses últimos 3 anos e 10 meses. Gerson, primeiro falar que é muito bom estar aqui nesse momento, reta final, né, de campanha eleitoral. Daqui a pouco o pessoal está indo para a urna votar. E aí tu tirar um tempo no meio dessa correria para poder falar do processo e falar das ações é muito bacana. O mandato de deputado estadual, para mim, primeiro considero como um presente, né, um presente divino, porque dentro da circunstância em que eu concorri às eleições, muita gente dizia que não ia dar certo, que não ia chegar, e até eu, em determinado momento, acreditava nisso. Foi uma baita surpresa para muita gente, né? Eu digo que no dia da eleição, na hora do resultado, e eu ouvi no rádio, o radialista do outro lado falava: poxa, tá aparecendo um tal de Ismael Crispim aqui, esse cara tá eleito, quem que é esse cara? Nunca vi falar, como é que ganhou a eleição e tal, esse tipo de coisa. Mas, com a oportunidade do mandato, e graças a Deus eu digo, fizemos um mandato muito atuante, buscando de fato conhecer os meios e as alternativas que nós temos e também se aproximar um pouco mais do Estado, né? Meu mandato foi um mandato muito presente nos municípios, tanto que nós conseguimos, além das pautas que nós discutimos, nós conseguimos estar presente de forma muito direta em 43 municípios do estado de Rondônia. Significa dizer, poxa, se você não faz uma entrega, uma doação, tu não vai chegar nisso. Então, partindo desse ponto, sou muito feliz, entendo que o mandato cumpriu o seu propósito. Eu vim com o pensamento de algumas defesas e também concluímos elas. É claro que há necessidade de um segmento para que isso não venha a cair no esquecimento, até porque tem cobranças que eu preciso fazer do governo. Olha, nós pontuamos, a gente venceu. O compromisso do governo é isso aqui. Agora eu volto, espero voltar no segundo mandato e dizer o que o governo está fazendo nessa pauta que a gente propôs. Então, dentro das nossas defesas, nós fizemos defesa muito forte no que se diz respeito à segurança pública, foi uma das bandeiras do nosso mandato e que nós trabalhamos e continuamos atuando ainda. A educação, outra pauta extremamente importante que nós tivemos muito presente nela. E a agricultura familiar, daí é um tema até... Para a educação, eu vejo que o senhor destinou mais de 23 milhões de reais para a educação. E é bom fazer um esclarecimento, né? Só terminar a questão da agricultura familiar, porque é uma defesa que eu faço, porque o estado de Rondônia, do meu ponto de vista, ainda é um estado da atividade primária. Portanto, a agricultura familiar é o nosso maior empregador. Nós estamos avançando, né? Daqui a pouco a gente chega na indústria e eu também batalho por isso, mas ainda considero que esse é um segmento que a gente tem que dar uma olhada. Tu falou da educação e da destinação de recursos na ordem de mais de 23 milhões de reais. Tudo isso é muito fruto da atuação, né? Da atuação parlamentar. Veja, a Secretaria de Estado de Educação é a secretaria com o maior orçamento do Estado. E, às vezes, ocorre de não fazer uma destinação desse recurso de modo a atender quem está lá na ponta. E os nossos municípios, que na sua maioria são municípios de pequeno porte, são muito carentes de investimento nesse segmento. E eu fui feliz em fazer as defesas da educação nesse sentido, porque, por exemplo, eu cheguei em alguns municípios e me deparei com a seguinte cena: momento de recreio. E tu pegar a meninada ir lá com um pratinho, a merendeira servir e as crianças ir sentar no chão para poder se alimentar. Olha onde nós estamos. Apesar da juventude do estado de Rondônia, mas já não dá mais para a gente aceitar isso e
Digo mais, em cidades importantes do estado. Aqui eu não estou falando, olha, é na cidade fora do eixo da BR-364, não. É em cidades com representatividades fortes, com passagens políticas interessantes e marcantes por ela. A minha preocupação é, poxa, será que não esqueceram dessa pauta aqui? Porque eu entendo que um lugar adequado, dignidade, tu precisa dar para essa criança, porque não é o nosso futuro, já é o nosso presente, já estão nos ajudando, né, exatamente nesse momento. Então, falei, poxa vida, deixa eu lutar por isso aqui. E aí eu começo uma luta junto do governo para poder tirar o recurso dele, porque quando a gente fala que encaminhou um recurso desse volume, algumas pessoas falam, poxa, mas a emenda do deputado não é só 4 milhões, e de fato é, a emenda impositiva é só isso, mas tu trabalha um extra orçamentário, tu vai lá, trabalha um novo orçamento e faz chegar na ponta, com um detalhe. Era bom você explicar para quem está escutando, muita gente não sabe, o que é extra orçamentário? Porque orçamento, o pessoal diz que é uma peça de ficção, né? Sim. E extra orçamentário? Vamos lá. Primeiro que a emenda, vou falar da emenda impositiva, que é aquela que de fato eu tenho direito. Uhum. São 8 milhões. É, né? Não, 4 milhões e alguma coisa. Ano. Certo. Então assim, agora esse ano deve aumentar, porque o orçamento sobe conforme vai subindo, né, por índice. Então tá bom. Nessa eu mando. Quando eu falo extra orçamentário, é porque eu não estou mexendo naquilo que eu tenho total poder. Porque, por exemplo, se eu encaminho... Dê um exemplo claro, num município qualquer, que o senhor conseguiu esse extra orçamentário. Vou dar um exemplo de município Colorado do Oeste e vou falar de educação. Eu gosto muito de ir lá. Né? Colorado do Oeste, a escola Prefeito Marcos Donadon. Uhum. Veja, a escola Prefeito Marcos Donadon, a diretora da escola, a professora Sandra, e eu, no Cone Sul, não tinha assim tanta proximidade, falei, vou fazer uma visita a uma escola, que é, quando eu chego no município pela primeira vez, o primeiro lugar que eu visito é exatamente a escola. E fui na escola Prefeito Marcos Antônio Donadon. Nessa escola, a nossa diretora lá recebia 35 alunos especiais. O ambiente, menos em torno de 30 metros quadrados, para receber os alunos especiais. O material utilizado para didática e com todo o cuidado que a professora do AE ali tinha, era o material que ela mesma confeccionava. Os números por conta do tato, porque tinha criança com deficiência visual, tudo artesanal, tudo. Né? E dessas 35 crianças, 12 eram autistas. Pior ainda. Então, imagine um cenário desse. E eu chego, olho aquilo ali e falo, poxa vida, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que eu já não tinha mais recurso orçamentário de emenda impositiva. Eu preciso criar uma estratégia aqui, porque a gente precisa resolver essa situação. Vim para Porto Velho, sentei com o secretário e começo a narrar para ele. Falei, olha, nós temos essa e essa situação, e tu tem orçamento e vamos ajudar. Ele olha para mim e fala o seguinte, foi até bacana nesse dia. Ele falou, o que tu está fazendo lá em Colorado do Oeste? Não é nem tua barra. É exatamente isso. O que tu está fazendo em Colorado do Oeste? Eu falei, secretário, eu sou deputado estadual. De Rondônia inteira. Dos 52 municípios do estado. E veja, se eu estou trazendo uma demanda, porque eu consegui identificar, de repente, por um lapso, alguém da região não conseguiu. Não, tudo bem. Resumindo, nós conseguimos colocar o recurso. O estado do projeto da sala, nós estamos concluindo lá agora, e pós-eleição eu vou voltar lá para a festa de inauguração. Nós estamos concluindo 60 metros quadrados, a sala com 60 metros quadrados, com todo o material disponível para um AEE. Então, assim, isso é o extra orçamentário, algo que não estava previsto para mim. Nós fomos lá no estado, conseguimos tirar do orçamento dele, fazer convênio com o município e a obra está acontecendo. E eu fico feliz, porque dentro das pautas de educação, quando eu vou fazendo isso, eu falo, meu mandato tem resultado, porque eu estou conseguindo pegar uma realidade e transformar ela de forma positiva. Que interessante. O senhor explicou direito. Eu conheço. Em relação à saúde, deputado, foram outros 10 milhões também nos investimentos. Esses recursos foram, principalmente na época da pandemia? Já um pouco antes a gente começava a atuar, né? E na minha vida acontece em relação à saúde um negócio bem interessante.
Porque como não tinha muito conhecimento de todas as áreas, ainda não tenho, estou aprendendo muito, todo dia é um aprendizado, mas eu lembro que eu chego num hospital regional e a diretora do hospital fala: deputado, a gente precisa de um ventilador mecânico. E eu de pronto falei: eu consigo isso aí para você? Porque o ventilador, eu pensei num Britânia daquele de 30 centímetros ali, o negócio... E não é bem assim. Não é bem... Aí ela: poxa, que bom, tal, então eu vou fazer. Eu digo: faz e me manda e tal, né? Quando chega, quase 50 mil reais. Eu falei: esse negócio deve ser, sei lá, uma coisa grande e tal. Mas vamos lá, destinamos o recurso, ela fez... alguma coisa, né? Aí ela faz a aquisição, eu estou na região, deputado, o ventilador chegou. Aí eu falei: que legal, não, vem para o senhor conhecer. Chego lá, um aparelhozinho desse tamanho, que era um ventilador mecânico, portátil, que ele servia tanto para UTI fixa quanto para móvel. Né? E logo depois, a gente tem o início da pandemia. Olha como são as coisas. Né? Nunca pensava na vida que aquele instrumento seria São Miguel do Guaporé, ali a região da 429, e esse caso em específico, em São Francisco do Guaporé, onde o estado tem um hospital regional. Então, veja, começa a ser útil, mais uma vez eu falo, né, o mandato servindo. Eu fazia uma defesa antes, que era uma região descoberta do serviço de UTI, por exemplo. E eu também não pensava que viria a pandemia. Eu falava: mas tem que ter, por que não tem e tal? Quando eu vou discutir, mas isso é muito caro. Eu falei assim: mas é caro também para o usuário quando ele precisa pagar o frete de uma UTI. Né? Eu vi casos de 100 quilômetros, o cara pagar, à época, 15 mil reais de frete de uma ambulância UTI. Nós fomos lá e colocamos. Então, a primeira ambulância UTI daquela região é fruto do nosso trabalho também. E que depois vem a pandemia e ela você só atende São Miguel, Seringueiras, Nova Brasilândia, São Francisco, Costa Marques, Alvorada, toda aquela região ali. Tem uma mania, o pessoal diz que o trabalho do deputado estadual ele só aparece quando é um torneio de futebol, tem aquela festa, apresentação do cantor, né? Quando você chega com uma obra desse tamanho aí, por exemplo, o ventilador desse tamanho, cara, essa porcaria serve para quê? Pergunta quem usou. Exatamente. Exatamente. Essa mania eu sei porque eu... E olha, da ambulância UTI, eu vou para um trabalho com o pessoal da agricultura familiar, estou na reunião e sempre tu aproveita e faz a prestação de contas do mandato, né? E quando eu estou falando, me levanta um senhor alemão e fala meio arrastado, e o cara começa a chorar e fala: eu queria te agradecer. E eu, por quê, né? E ali umas 50, 60 pessoas no meio, e falou: olha, eu passei 38 horas entubado dentro dessa ambulância. E se não fosse ela, eu não estava aqui para contar essa história. Salvou uma vida, meu irmão, é muita qual coisa. O preço disso? Verdade. Qual o preço disso? Né? Um testemunho desse vale quanto? Tu olhar para o cara e falar: poxa vida. Então, assim, coisas muito felizes, assim, porque o mandato foi me dando a oportunidade de verem coisas boas acontecendo. E na área da saúde, em tempos de pandemia, lá no município de Seringueiras, que é próximo da minha cidade, o Estado, no governo anterior, iniciou uma obra gigante, um hospital grande, por conta do recurso do Estado e tal. E aí chega a pandemia e o hospital fechado. E aquele corre, né, por leito clínico, por UTI, aquela coisa toda. Eu fui lá com a prefeita à época, digo: prefeita, e por que a gente não funciona esse hospital? Ela falou: não, é porque existe uma luta política aqui na região, tem quem não quer esperar o processo eleitoral. Eu falei: mas a vida das pessoas não vão esperar o processo eleitoral. A gente precisa fazer alguma coisa. Ah, mas lá no estado também os secretários são difíceis. Eu falei: a senhora quer inaugurar o hospital? Quero. Eu falei: então bora trabalhar para fazer essa inauguração. Além da burocracia, que a gente precisa vencer, a conclusão, autorização de bombeiro, AGVIS, essas coisas aí. Falei: além disso, o que mais a senhora precisa? Então, estão faltando alguns equipamentos. Eu falei: o Estado já havia feito aquela declaração de estado de calamidade. Portanto, o processo de compra já por um outro caminho bem mais célere, né? Eu falei: dá para a gente trabalhar.
Ah, mas eu vou gastar R$1 milhão. Eu falei, não tem problema. Cancelei alguns recursos que ia destinando para outras finalidades, liguei para os parceiros, falei, olha, eu vou cancelar, porque eu entendo que aqui a gente tem uma situação mais urgente e depois eu dou um jeito de atender você, mas agora eu vou fazer isso aqui. Cancelei, redirecionei o orçamento e ela comprou os equipamentos, viemos aqui para Porto Velho, pegamos o secretário de Saúde, secretário de Planejamento, Cefim, fomos fazendo a discussão e conseguimos inaugurar hoje o mais belo hospital, pronto, com 2 centros cirúrgicos, com equipamento. Isso em Seringueiras. Em Seringueiras, que é uma cidade que fica... Entre Alvorada... entre São Francisco e São Miguel. Não é o hospital do estado, é um hospital do município, mas é um hospital que atende cirurgias de vesícula, de hérnia, cirurgias de catarata, tudo isso. Né? E nós ajudamos em meio à pandemia. Está aí, para mim, eu falo para eles lá, se eu tivesse feito só isso, se eu tivesse conseguido só isso, se o mandato aqui nessa cidade tivesse me oportunizado só isso, eu já estaria feliz. Que bom. Deputado, então cite um exemplo de dessas histórias boas que o senhor tem no mandato em relação à agricultura familiar. Agricultura familiar, Gerson, eu inicio o mandato discutindo exatamente esse tema aí. Até porque eu falo da matéria-prima e nós sabemos que o produtor, o primeiro a produzir, ele sempre tem dificuldade, porque o preço da sua mercadoria é sempre mais barato. O atravessador acaba ganhando dinheiro. E nós fizemos um trabalho ali em 2019, que fruto de 9 audiências públicas, ouvindo os setores, a Secretaria de Fiscalização, Secretaria de Fazenda, SEDAM, Idaron, o Emater e os produtores. O que a gente propunha naquele momento? A possibilidade desses caras se organizarem enquanto agroindústria para poder agregar valor à sua produção. Mas a gente tinha uma queixa muito grande no estado de Rondônia. Por exemplo, tu pega lá os produtores de mel lá do Cone Sul do estado, são os maiores produtores de mel do estado de Rondônia, como é que eles produziam e vendiam a sua produção até 2019? Ele produzia, colocava no carro para ir vender, mas sem documento nenhum, porque não valia a fiscalização local, o SIM, o Serviço de Inspeção Municipal, para eles só vale dentro do município. E aqui entra a nossa luta. Era fazer o Serviço de Inspeção Municipal de Vilhena ser reconhecido em Pimenta Bueno, ser reconhecido em Chupinguaia, porque logo não tem lógica. Se o produto serve para ser consumido em Vilhena, ele tem que servir para ser consumido em Cerejeira, Colorado. Lógica, né? Mas, no entanto, o que acontecia? Ele chegava com o produto dele ali por Cerejeira, se a vigilância sanitária de Cerejeiras pegasse, prendia toda a mercadoria do cara. E aí o que eles faziam? Não desistiam. Deixava lá a mercadoria e voltava a buscar outra. Mas e o tamanho do prejuízo? E aí nós iniciamos esse trabalho, que foi rodando o estado e identificando problemas iguais a esse. Falando, vamos encontrar uma saída. E o sudeste o sul e sudeste do Brasil tem uma forma de trabalhar, né? Tu faz a legislação, e aqui em Rondônia nós demos o nome de SUSAF Rondônia. O que ocorre? O SIM de Vilhena hoje permite aquele empreendedor, produtor da agricultura familiar, que falou, cara, vou inovar, não vou ficar vendendo meu produto barato aqui não, vou agregar valor. Foi lá, se organizou direitinho, com os acompanhamentos necessários, ele pega o selo, a notinha dele lá em Vilhena, e ele vem aqui em Porto Velho, e ninguém vai prender a mercadoria dele mais. Então, é agora do empreendedorismo rural, da agricultura familiar, fazer valer essa oportunidade. Então, para mim aqui, um baita tema, um negócio extraordinário para Rondônia. Tem deficiência ainda, porque depois fizeram algumas alterações e que eu discordo e fui vencido na discussão na Assembleia, mas eu espero o próximo mandato para a gente voltar a discutir, porque a gente precisa melhorar isso. Nós temos muito potencial na agricultura, muito. Hoje Rondônia, na agricultura familiar, estamos falando do quê? Do café, cacau... Vamos lá? Vamos. Agricultura familiar, ninguém senta na mesa para poder não participar dela. Almoçar para tomar café sem participar dela. Nós temos uma discussão grande do agronegócio, e ótimo, e eu faço a defesa, entendo que tem que chegar mesmo, né, que gera dividendos para o Estado, mas, cara, tu pega aqui, ó, o plantador de couve, o plantador de alface, o pequeno mesmo, entendeu? O maracujá, o inhame, a mandioca, essa que a gente vai no mercado. Conhece o polo produtor de hortícolas granjeiros aqui de Porto Velho? Vem aqui.
Fui uma visita só. Aquilo ali tem um trabalho fantástico, eu conheço andando lá, porque eu tenho alguns amigos lá, é um trabalho fantástico. O senhor fala em agregar valor, mas eu sempre reclamo aqui, quando nós entrevistamos alguém, né, que se não houver um trabalho sério voltado para a industrialização e voltado também. Outro problema que eu vejo muito, por exemplo, nós não fazemos campanha aqui de que o consumidor local compre produto produzido em Rondônia. Você agora está entrando aqui em Porto Velho um leite Triângulo. Aí eu fui ver, o leite é produzido lá em Minas, entende? Aí é um problema não só político, mas é um problema também de política das organizações empresariais, porque eles deveriam fazer um trabalho sério, sim, campanha mesmo, compre o que é daqui. Eu consigo, dentro dessas audiências, a gente trazia exatamente esse tema. Por exemplo, antes da audiência acontecer, uma visita na associação comercial, bora conversar. Por quê? Porque quando eu valorizo o meu produto, aquilo que é industrializado aqui, eu fomento geração de emprego e circulação econômica. Sim, sim. Então, se eu tenho aqui um supermercado e eu tenho um cara que produz alguma coisa, claro, obedecendo todas as regras, e ele traz para a minha prateleira, poxa, é um empreendedor aqui colocando, é o consumidor vindo comprar o nosso produto. E eu trabalhava na seguinte ordem. A gente sempre fala, e o que eu vou falar aqui, vocês são testemunhas. O melhor queijo do Brasil estava onde? Ariquemes? Não, estava em Minas Gerais, né? Ah, sim, estava. Mas tem um casal vencedor aqui de Ariquemes. Aí, por conta da discussão do queijo da Serra Canastra. E era engraçado que a minha mãe é mineira, então assim, sempre que vai, rapaz, nem que seja 200 gramas do queijo da Serra Canastra tem que trazer, com detalhe. O queijo da Serra Canastra, R$200 o quilo, né? Porque tem uma história por trás e tal. Tudo bem, e a gente respeita isso. Eu dizia ao pessoal, nós podemos fazer isso. Por que eles são melhores que a gente? Está errado. Nós precisamos agora ser provocado, ter o espírito de empreendedor e mudar o cenário. Ao invés, nós que somos filhos de mineiro, ao invés de a gente ir lá comprar o queijo deles e trazer para cá, a gente vai daqui e vamos levar o nosso. E falar, a gente produz tão bem quanto vocês. E começar. Aí entra o nosso casal aqui de Ariquemes com o queijo Três Cachoeiras, se eu não estou enganado, né, que foi vencedor do prêmio, inclusive lá em Minas Gerais. Minas, exatamente. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi a divulgação daquilo lá. Falo, poxa, a gente vem fazendo um trabalho nesse viés, nesse segmento aqui. Veja a importância disso. Lá em Costa Marques, eu tenho um casal que são produtores de leite, e esse casal não vende 1 litro de leite in natura. E eu gosto disso por quê? Porque todo ano nós temos uma discussão em relação à oscilação do preço do leite para os nossos produtores, inclusive com o movimento. Porque o leite está baixo e aquela coisa toda. Esse casal faz o seguinte, eles tiram o leite e lá na propriedade mesmo ele industrializa tudo. Ela faz doce de leite, ela faz manteiga, requeijão, queijo, e ela mesma vai para o mercado vender. Coloca no mercado. Então, o grande trabalho a ser feito é a gente reconhecer a capacidade do nosso empreendedor rural e começar a consumir os nossos produtos, que, diga-se de passagem, eu tenho certeza que é muito melhor do que muita coisa que a gente importa de fora aí. Voltando nessa discussão do leite, deputado, a gente já assistiu aí ao longo dos anos algumas CPIs, né, falaram em cartelização dos laticínios, que o preço pago ao produtor é lá embaixo, e quando você vai na prateleira, o leite está lá em cima. Inclusive, Lúcio, o leite de fora, às vezes, é mais barato que o próprio leite produzido aqui, né? Mas deu uma baixada grande, chegou a quase R$10 Foi, quase R$10. Hoje você encontra um leite Piracanjuba, que é um leite caro, a R$7,25, e encontra o Itambé, que é local, a R$6,25. Entende? Porque eu sou rato de supermercado, de feira, sabe? Me amarro nisso aí, entende? Mas como a gente resolve isso aí, deputado? Essa questão dessa disparidade de preços? Do meu ponto de vista, só tem um caminho, e eu encontro uma unidade em Rondônia que encontrou ali
um ponto de equilíbrio, Gerson. Por exemplo, a discussão do cartel. Eu sempre ouvi isso e eu tenho muito cuidado em, de repente, tu fazer um ataque e não ter condições de provar. Porque, é cartel. Cartel é crime. É crime. Se eu estou dizendo que é, se eu sei que é e não estou fazendo uma denúncia, não estou indo atrás, eu estou corroborando com esse negócio aí, meu ponto de vista. Então eu ouvi muito, né? Crime, é cartel, cartel. Porque, poxa vida, uma coisa é tu falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O produtor está lá vendendo o leite dele. Nós tivemos um momento aí esse ano que falaram de comprar um litro de leite do produtor 80 centavos. Ele está puto da vida lá. Aí eu vou pegar e vou falar, esses laticínios aí, né, em forma de cartel, não sei o que, não sei o que. O produtor vai entender, vai ficar feliz, mas e a ação? E o que eu faço para mudar isso? A efetividade para mudar. Eu não faço nada, eu só vou para a tribuna, vou gritar, fazer isso aí. E o que mais? Nada. Infelizmente foi isso que a gente viu. Agora, aqui próximo de Porto Velho, no município de Candeias, Jamari, eu encontro uma comunidade lá no distrito de Triunfo e entendo que esses caras encontraram a saída para resolver essa questão do preço de leite. Mas são empreendedores e é bom a gente lembrar disso, porque de repente, na vida boa, esperando cair do céu, né, querendo melhorar as coisas, não melhora não, tem que tirar o pé do chão, tem que ir buscar alternativa. O que eles fizeram? Eles foram para o Rio Grande do Sul com o dinheiro deles, pegaram o carro aqui, foram para a internet, fizeram a pesquisa, encontraram, falaram, olha, isso aqui é interessante, bora conhecer, bora. Se reuniram um grupo de produtores e para o Rio Grande do Sul. Por lá, fizeram um tour, conhecendo a maneira de lidar com o leite para poder ter condições de vender mais caro, sem ficar nessa dependência toda. Voltaram, se organizaram, formaram uma cooperativa, aqui em Triunfo isso. E eles hoje estão, por hora, ainda vendendo leite, entregando para o laticínio, como qualquer outro produtor de Rondônia, e recebendo R$ 1,40 a mais do que qualquer outro produtor de Rondônia. Por quê? Porque ele já não entrega mais 50 litros, ele não entrega mais 100 litros, ele entrega 3.000 litros dia. Aí já tem... Eu tenho volume, eu tenho poder de barganha, exatamente. eu tenho poder de barganha, mas eles não ficaram só nisso. Então, por exemplo, se eu quiser ser um cooperado, eu vou lá, vou comprar a cota, tal, são extremamente organizados. Estão montando o próprio laticínio deles e o foco é, olha, do leite do peito da vaca à prateleira do mercado. Fazerem tudo e entrar na concorrência de mercado, aí é uma outra luta, e estão preparando a comunidade dele, pegando gente da comunidade, mandando para o estudo, porque amanhã eles vão precisar do vendedor, que vai ter o concorrente, do cara que cuida da indústria, para poder não ter problema, mas é de ponta a ponta eles querem fazer. Então penso que para os produtores de leite, em Rondônia, o caminho é o cooperativismo. E aí assumir o protagonismo mesmo do produtor de leite, não do tirador de leite. O que é o tirador de leite? O cara que põe a vaca lá, ela come de qualquer jeito, ela bebe água de qualquer jeito, ele vai lá, seca o leite dela, mata o bezerro de fome, entendeu? Tu vai, o bichinho está todo ruim. Esse é o tirador de leite, não é produtor não. Então a gente precisa mudar o cenário. Penso que essa aqui, com o exemplo da nossa cooperativa aqui de Triunfo, é a melhor alternativa no momento. Eu já fui várias vezes, gosto muito de Roraima, entende? E fui lá e fui à Serra do Tepequém. Cheguei lá, eu vi assim tipo uma feira, né? Rapaz, eles fazendo aqueles artesanatos lá, mas gente de todo canto lá comprando aquilo ali. E eu perguntei assim, mas é só isso? Não, isso aqui é todo dia, até agora, sábado, domingo tem mais, entende? Que é a chamada economia criativa. Sim. Entende? Que ela não aparece no contexto, mas é importante para a geração. Aqui eu acho que a gente precisa, e do nosso ponto de vista, vamos precisar se debruçar sobre isso aí, enquanto Estado, né, para poder provocar. Porque dá para tu trabalhar isso em conjunto com um potencial muito forte que Rondônia tem e que ainda não é explorado, que é o nosso turismo. Se a gente começar a explorar isso, esse pessoal da economia criativa vão aparecer de forma extraordinária. Na nossa Rondônia Rural Show, por exemplo, nós tínhamos uma turma muito grande, mas infelizmente, com uma atenção mínima por parte do Estado, e eu preciso reconhecer isso, mesmo sendo da base governista,
Eu preciso reconhecer isso, né? Tem coisa que não dá para tu querer tapar o sol com a peneira, essa é uma realidade. Você colocar os caras num stand e quando a noite vai chegando, todo mundo tem que juntar suas coisas e ir embora porque não tem a luz, que é o mínimo a ser oferecido, né? E pessoas que vêm de longe. Rondônia tem muita coisa nesse sentido, nós temos muito. Penso que o caminho é a gente aproveitar o nosso potencial turístico que temos, começar a dar visibilidade a isso e aproveitar essa mão de obra importante, que é, sim, geração de emprego então, seria mesmo. uma pauta também para o segundo mandato já, né? Sim, eu acho que eu estou focado numa situação, e o parlamento ele é muito dinâmico, então ele te abre várias janelas, né, para a discussão. Mas penso que para o próximo mandato a gente tem uma discussão que a gente precisa aprimorar ela, a Assembleia precisa ter coragem de enfrentar. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas ela provoca, né? É o caso do Bem-TV, pegando a água e tentando apagar o fogo da floresta. Tipo, eu estou fazendo a minha parte. E uma das grandes pautas que eu penso que a Assembleia precisa enfrentar é, de fato, a regionalização da saúde nesse estado. Não dá mais. Não dá mais. Mais. Nós estamos construindo o euro. Ótimo, nós vamos continuar com o problema. Por quê? Porque eu vou ter que recepcionar aqui o paciente que vem lá de Pimenteiras. Vilhena. Que vem lá de Vilhena. A ansioterapia vai continuar. Então, tá errado. Eu acho que isso aqui nós precisamos enfrentar. Se a gente pega, faz o investimento, não precisa nem, de repente, alguns municípios fora do eixo da BR-364 tem sim possibilidade de agregar e ser regional e a gente cuidar. Mas ao longo da BR-364 é muito ruim o que acontece hoje em Rondônia, né? Pegar um paciente lá de Guajará-Mirim, ter que trazer para Porto Velho para fazer uma hemodiálise. Tu pegar um paciente de Costa Marques e levar para Cacoal para fazer uma hemodiálise. A gente tem que acabar com isso. Espero estar na Assembleia no próximo mandato, recepcionar homens e mulheres com coragem para enfrentar esse tema. A gente se dispõe. Eu, por exemplo, tive, em meio à pandemia, me indispus com o secretário de Estado de Saúde, que claro, eu sou base, eu sou governista, eu quero ajudar o governo, mas sobretudo eu tenho pessoas que me conduziram para cá e que eu tenho uma responsabilidade de fazer a defesa delas. É muito ruim o que aconteceu com a gente na pandemia. Tu para todas as cirurgias e na ponta não é fácil não para uma família de baixa renda que de repente o pai ou a mãe tem uma dificuldade ali com uma vesícula e tem que pagar 12, 15 mil reais na iniciativa privada. E tu ir no secretário e ele fala, não, está proibido, ninguém pode fazer, a iniciativa privada nunca parou de trabalhar. Embora que a cirurgia eletiva ela possa demandar um tempo para o paciente ser atendido, mas se agrava o estado do seu... Chega um momento que não tem condições. Se o cara tiver um problema de apêndice, morre. Pronto. Morre. Entendeu? Então penso que esse... Sai da conta da Covid, né? E outra, esse trabalho de regionalização dá para ser feito, inclusive, e nós ponderamos isso à época com o secretário, né, gerou essa animosidade, mas aí ele foi para o Opera Rondônia. Não concluiu, não foi tão efetivo quanto necessário, mas, por exemplo, tu pega um município de pequeno porte, aí um município de 25 mil habitantes, ele tem, vou usar o município de Seringueiras, é dele o hospital, mas ele tem 2 centros cirúrgicos. Opa, então o que o Estado faz? Pega a mão de obra, que é o médico cirurgião, o anestesista, e coloca lá no município, pega aquele pessoal que está na fila da regulação. Cara, tem gente esperando 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma cirurgia. E a fila sempre é enorme, sempre é enorme, sempre é enorme. E quando sai, é hoje ou amanhã a tua cirurgia, tá? Saiu, tu tem que vir. Se vira para vir de lá para cá. E aí? Então essas coisas... Tá aí uma coisa que a gente precisa enfrentar. Acho que esse será, na minha vida, se eu tiver a oportunidade de voltar a ser deputado, um dos grandes temas que eu quero enfrentar. Outro, nós estamos falando de geração de emprego, nós estamos falando de geração de renda. Não tem serviço social mais importante do que o cidadão empregado e ele mesmo defendendo seu o pão de cada dia. Não existe. E em Rondônia nós temos um problema muito sério que passa pelo campo. A gente fala de agronegócio. Eu tenho empreendedores do agronegócio, por exemplo, o cara planta 3 mil hectares, mas ele tem documento de 100 hectares. Qual a garantia jurídica que esse cara tem? Nenhuma. Nada. Aí tu recebe um empreendedor que vem do sul e os caras vêm para cá para poder fazer investimento mesmo. Quando ele chega, gostei.
Cadê o documento? Não, não tenho, só tenho aqui é o contrato do fulano que passou, tal, não tem. Então penso, nós o fizemos, o enfrentamento, e a Assembleia autorizou, e eu inclusive ajudei a articular para que isso acontecesse, a liberação de recursos para os municípios, para fazer não sei quantos quilômetros de asfalto, para fazer praça, para fazer campo de futebol e tantas outras coisas, quase R$1 bilhão. Penso que o Estado tem que se debruçar sobre o tema da regularização fundiária, ao invés de fazer asfaltamento urbano, que vamos agradar para ganhar a eleição, acabar com isso. A gente tem que tomar vergonha na cara e assumir as grandes pautas deste Estado. E uma delas é a regularização fundiária. Porque quando eu fizer isso, automaticamente o Estado vai arrecadar mais, o empreendedor vai ter segurança e nós vamos gerar muito emprego nesse Estado. Agora, vamos fazer asfalto, tem outros caminhos para prefeito fazer asfalto. Essa é uma verdade. A gente precisa encarar isso com muita seriedade. Nós precisamos fazer esse trabalho. O Amapá, que é um Estado com menor potencial do que Rondônia, os caras pegaram as terras do Estado, o governo federal liberou e eles estão cuidando das terras deles. Nós precisamos fazer isso. Todos os problemas que nós temos, se não todos, mas a grande maioria, inclusive problemas ambientais, é fruto da falta de regularização fundiária. Porque quem tem documento não queima nem desmata, não é louco? Pronto. Crime... Então, eu acho que essas duas pautas aí, na minha vida, e eu espero encontrar. Primeiro, eu espero ganhar a eleição, né? Ser eleito para poder estar e ter condição de fazer essa discussão. Depois, eu espero encontrar homens e mulheres que queiram abraçar esse tema junto, porque eu entendo que aqui a gente faz o Estado de fato avançar. Ok, estamos encaminhando já para o final. Eu queria deixar aqui registrado o telefone do deputado. Quem quiser entrar em contato, fazer uma pergunta, é 984734887. 984734887. Como esse programa é gravado, talvez alguém queira tirar alguma dúvida, só manda o WhatsApp para ele que o deputado ou sua assessoria vai responder. Mais alguma coisa, Lúcio? Não. Eu vejo com muito interesse o seguinte: o senhor falou isso tudo aí, mas não falou, eu não tenho visto falar realmente. Eu participei estava na casa de uma pessoa, houve uma reunião lá com um candidato a deputado estadual. Eu admirei muito que ele, numa conversa de 40 minutos, ele englobou uma série de coisas. Por exemplo, quando eu falei em economia criativa, porque eu conheço pouco dela, o problema de juventude. Nós temos uma quantidade imensa de jovens que são chamados nem estudo, nem trabalho. Na pé da minha casa tem um grupo de pelo menos uns 15 pessoas que literalmente não trabalham, mas ganham uma bolsa, não sei o que, etc. Aí ganha R$400 do governo do Estado, não sei como por aí, entendeu? O que fazer com esses jovens, efetivamente, sem discurso? Eu penso que a gente tem que sair dessa de entregar o peixe e nunca ensinar a pescar. O Estado tem que tomar um posicionamento de fato, ensinar a pescar. Mas é uma política do Poder Executivo e que a gente pode, claro, e eu tenho adotado isso, ouvir para poder conseguir encontrar uma alternativa. Eu não posso ficar tentando vender o sexo dos anjos e tal, fazer um floreado nesse sentido, que não vai resolver nada. Agora o Estado tem que se preocupar com isso. Até porque amanhã quem vai sentar nessa cadeira aqui são esses caras. São os neném. Né? Então o Estado tem que, do meu ponto de vista, dizer, olha, a vara e o peixe está ali. Enquanto eu ficar dando tudo, meu irmão, nós vamos ter uma população nesse nível e é crescente. Isso nos preocupa. Nos preocupa porque o caboclo que não vai para a escola, que não busca conhecimento, mas também não busca trabalhar para poder ter seu recurso, ele vai buscar uma outra alternativa. E essa, para mim, é das piores. Pois é, mas lamentavelmente é verdade. Mas tá bom. Sem muita conversa. Política de gênero, o que é que o senhor acha disso? Volta. Política de gênero. Política de gênero. É uma situação que a gente precisa ser enfrentado. Eu sou cristão, tá? Então, assim, já tenho um posicionamento, uma coisa que vem de berço. E o meu entendimento é homem, mulher, mulher e vida que segue. Né? E questão de educação, de escola. Há uma distância muito grande. Por exemplo, você vai conversar com pais
Há pais que dizem assim, não, eu deixo meu filho na escola para a escola educar. Eu, particularmente, tenho outro pensamento, que a escola não é exatamente para educar, ela é para instruir. É diferente. O senhor? A escola é para dar conhecimento, é para ensinar ciência. Educação ensina o pai e a mãe em casa, entendeu? Formação de caráter. A escola até contribui um pouquinho, mas ela é para ensinar conhecimento. Eu tenho 2 filhos. Educação dou para eles em casa. Se faltar na escola, eu dou um pau. Certo. Obrigado por senhor estar aqui. Parabéns pelo que o senhor falou e boa sorte agora na eleição, tá? Obrigado. Agora, para finalizar, o senhor olha naquela câmera ali e diga por que o eleitor precisa votar no Ismael Crispim mais uma vez. E o seu número. O seu número, né, claro. Gente, primeiro, uma alegria estar aqui e vou agradecer a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui, né? Nós estamos caminhando, daqui a pouco, há 2, 3 dias é a nossa eleição. O deputado Ismael Crispim, nesse mandato, tentei fazer de tudo para provar que é possível fazer um mandato decente, um mandato que as pessoas respeitassem o político, porque nós vimos um cenário muito ruim, mas a política tem jeito, é possível ser criativo nesse meio, é possível dar resultado e é possível transformar a realidade da vida da nossa comunidade. Foi isso que nós fizemos. Por essa razão é que eu quero pedir a oportunidade de continuar sendo seu deputado e deixar aqui o meu número. Eu concorro às eleições com o número 40777 e quero ser o seu deputado. Ok, obrigado, internauta. Voltamos com outro programa mais tarde. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto nas eleições 2022, uma produção exclusiva para a internet. Para que o eleitor continue recebendo informações confiáveis e possa conhecer melhor quem pretende votar, foi construído um estúdio moderno, onde serão realizadas entrevistas com candidatos e candidatas para debater os mais importantes temas que afetam a vida da população e transformam a sociedade. Lembre-se, em 2 de outubro, mais de 1.230.000 rondonienses irão às urnas para escolher um dos candidatos à presidência da República, um governador, um senador, 8 deputados federais e 24 estaduais. Participe ao vivo, enviando suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp. Conheça os futuros governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.